Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini estrelam Uma Família Feliz, filme que debutou no Festival de Gramado de 2023 e é um suspense cheio de mistérios e alternativas para quem gosta muito do gênero. Hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo com o diretor José Eduardo Belmonte e com o roteirista e assistente de direção Rafael Montes sobre o filme. Liga aí. Rafael, eu estava, né, fazendo minhas pesquisas e, pô, que bacana que o filme chega na mesma semana do lançamento do teu livro. E aí eu fiquei pensando do processo criativo, que eu acho que é algo que você já respondeu em algumas outras entrevistas, mas eu queria que você refletisse sobre o processo criativo de criar o livro e o roteiro. Primeiro, quem veio primeiro nesse jogo, mas mais importante até é as explicações para o roteiro do livro ter vindo primeiro ou antes. Por exemplo, o que eu fiquei fabulando na minha cabeça? Que tu tinha escrito o livro primeiro, aí, poxa, mas imagina o trabalho difícil para o escritor ter que tirar pedaços que ele pensou de um livro, ou simplificá-los, ou reuni-los para acomodar-se à linguagem cinematográfica. Aí eu queria saber como foi esse processo. Mas justamente, Márcio, interessante, obrigado pela pergunta, mas justamente o que é interessante é que ele foi o oposto do que você disse agora, ou seja, então foi, em vez de ter que tirar pedaços, foi um processo de expansão. Eu primeiro tive a história, nasceu a história, e aí quando contei a história para o Belmonte, em 2015, ele se apaixonou pela história e juntos decidimos fazer um filme. E então comecei a escrever os tratamentos de roteiro e tal. Ao longo de vários anos, a gente foi encontrando os temas mais fortes, né? Porque, a meu ver, fazer um filme de gênero, os filmes de gênero de que eu gosto em geral, além da própria estrutura do gênero, das chaves do gênero, das viradas. E eu queria que Família Feliz é um filme assim, é um filme que é um suspense, tem as viradas, você fica preso e tal, mas além disso, encontrar os temas que estavam nessa história, é uma coisa que sempre me interessa muito. Então, ao longo, e aí eu acho que a Família Feliz tem temas muito fortes e atuais, como as pressões da maternidade, a vida de aparências de um condomínio, a cultura do cancelamento, enfim, a gente foi encontrando os temas que nos interessavam. E aí, uma vez filmando o longa-metragem, eu estava no set de filmagem como braço direito do Belmonte, de diretor, era diretor assistente, e vendo os atores fazendo, vendo os ensaios, e o Belmonte fez vários exercícios dos atores, e mais, como é que a Eva conheceu o Vicente? Vamos fazer essa cena de improviso e tal. Até para tirar desses atores tão experientes, tão conhecidos do público na televisão, uma faceta para o cinema, para esse filme, da contenção. Eu achei aquele exercício da contenção que você fazia também era super legal. Enfim, e aí, nesse processo todo, eu decidi fazer o livro. Então, o livro veio enquanto eu estava no set de filmagem, e eu decidi fazer o livro quando eu encontrei o que o livro teria que não tem no filme. E era contar a história em primeira pessoa, o livro é em primeira pessoa, da cabeça da Eva, então isso já torna tudo muito diferente. E aí o processo foi de expansão, foi de pegar as coisas que já estavam no roteiro, mas que a visão do Belmonte vinha trazendo, que a própria atuação dos atores, e às vezes o imponderável do set de filmagem, tudo isso traz coisas. Isso foi enriquecendo o meu imaginário e me fez querer contar essa história em livro. E eu comecei a escrever o livro sem consultar o roteiro, só com o que eu lembrava do que a gente tinha filmado, do que eu tinha escrito e tudo mais. E aí fui escrevendo o livro, então, na verdade, esse, em vez de ser o livro que originou o filme, é o filme que originou o livro. Ah, legal, que É o bacana, oposto. que bacana. Tu citaste temas, né? E aqui eu acho até que eu vou conversar com os dois sobre isso. A gente vive algumas coisas da sociedade contemporânea são muito boas, outras precisam ser melhor amadurecidas. Uma delas é o tal do lugar de fala. Parece que lugar de fala se torna uma grande censura para o não falar, quando na realidade deveria ser uma valorização da fala, ou descobrir a origem de quem fala, para a gente compreender o olhar de quem está expressando o cinema, ou mesmo de quem está escrevendo. E vocês dois tratam um filme que tem maternidade, pode envolver psicose pós-parto, pode envolver gaslight, que são temas muito caros
dentro de uma ótica feminista e vocês conseguem uma construção de personagens femininas ou de uma personagem feminina com problemas femininos muito caros contemporaneamente. E com certeza isso deve ter sido, ou eu imagino que tenha sido um problema, uma dificuldade, um obstáculo que vocês tiveram que como contar essa história sem que pareça que eu, né, administrando essa história melhor. E aí eu queria ver de vocês dois como é lidar com esses temas. São temas, inclusive você já lidou com esse tema recentemente no Bom Dia Verônica, na série, parabéns pela série também. E é um tema que a gente sabe que hoje é muito caro, né? Só falar uma coisa, é interessante isso, porque eu me perguntei também sobre isso. Quando ele me contou a história, o que me motivou foi esse julgamento sumário, era 2015. Julgamento do personagem sumariamente, e que foi piorando essa questão do cancelamento e tudo, né? E depois ele falou, não, mas o que me interessa é um pouco o mal-estar na maternidade. Isso que me interessa. Até começou a escrever com a Ilana, inclusive, Casoy, que estuda isso, inclusive. É uma criminóloga, né? Mas quando eu fui dissecando o roteiro foi amadurecendo, né, de 2015 para cá, até 2022 que a gente filmou, eu vi que o grande tema era o mundo das aparências. E foi aí que eu me senti confortável, digamos assim. Esse universo é o universo que eu entendo. Existe a questão do mostrar a maternidade, isso é um tema também. É um contexto, mais que um tema, mas é um contexto também. Também é um tema, mas também faz muito parte do contexto da história e como a necessidade de criar um mundo de aparências cria de perversidades, né? A cultura autoritária cria um mundo das aparências e daí em diante cria um monte de ramificações, que é a masculinidade tóxica, o pacto narcísico, todas as questões, todos os subtemas. Isso aí eu me senti é, é, não diria seguro, mas eu me senti assim, é uma coisa que conseguiria me aproximar bem a partir daí, essa porta de entrada, essa porta de chegada, digamos assim, me sentiria muito bem. E eu acho também que essas questões, eu acho que a Grazi está no projeto desde 2015. A Grazi, ela foi dando input da história do roteiro, ela participou da montagem do filme também, assim, ela foi dando conselhos de montagem. E eu procurei me cercar também, né? Então, a diretora de fotografia é a Leslie Monteiro, a diretora de arte é a Mônica Palazzo, a produtora é a Juliana Funaro. Então, acho que tem também de se cercar quando você está entrando num processo colaborar com a Julia Teres na trilha. Então, você está entrando num processo... Porque não tem sentido a gente fazer um filme feminista, isso é fato. Claro, a gente sabe o quão grave e quão pesado e quão adoece a masculinidade tóxica. Eu sei, meu pai, meu avô, enfim, a gente sabe. Mas, obviamente, o filme a gente não quer isso. Não é esse o approach, né? Acho que o approach é outro. Mas, obviamente, a gente precisa ser colaborativo, a gente tentou se cercar ao máximo nesse sentido também. Eu falei muito, era só falar um pouquinho antes do Rafa, Não, imagina. Não, mas essas questões que você levanta, para mim, fazem todo sentido, mas eu honestamente não sei se concordo por exemplo, o fato de ser um problema. Não acho que é um problema. Eu acredito que a arte e como artista quero continuar a crer nisso, é o lugar da liberdade. Ser artista e contar histórias é justamente ocupar cabeças e corpos que não são o seu. E sim, sem dúvida, no lugar mesmo de provocação a uma certa, a meu ver, burrice ideológica, que eu escrevi, por exemplo, o livro em primeira pessoa da cabeça de uma mulher grávida. Porque eu, como escritor, posso sim fazer isso. E o lugar de fala é muito importante. Eu não acho que é um problema, acho que o lugar de fala é essencial. O lugar de fala, o que se diz é que o lugar de fala dê voz a quem vive essas experiências e possa contar as suas próprias histórias. Mas o lugar de fala, por todos que defendem o lugar de fala, todos os estudiosos que defendem a ideia do lugar de fala, esses mesmos também dizem, eu posso dizer que eu converso com essas pessoas, eles costumam dizer lugar de fala não pode se tornar lugar de cala. Ou seja, o fato de haver um lugar de fala, sem dúvida existe, não pode fazer com que pessoas sejam impedidas de contar histórias. O que o lugar de fala faz é que você passa a ter mais responsabilidade com o que você escreve.
Ou seja, eu, para escrever um livro do ponto de vista em primeira pessoa de uma mulher, eu não posso achar que eu, como homem, tenho as experiências e tenho o conhecimento. Isso significa que eu não posso escrever? Não, posso escrever. Isso, quem acredita, quem defende o lugar de fala também diz, ele pode escrever. Mas para escrever, eu tenho que pesquisar muito. E há vários livros sobre o mal-estar na maternidade, sobre as pressões da maternidade. Eu tenho que pesquisar muito em livros, tenho que pesquisar muito com mulheres que viveram essas experiências. O roteiro, como o Belmonte bem disse, foi lido por muitas mulheres da equipe, mas principalmente pela Grazi, desde a primeira versão. Como ele também disse, a Ilana Casoy, que é uma mulher, mãe, né, também é colaboradora do roteiro. Então, quando você, como artista, se abre para a escuta e sabe, e tem a consciência que você não tem toda a experiência sobre esse assunto, e escuta, você pode sim escrever essa história. E então, considerar que o lugar de fala impede que você escreva qualquer coisa, claro que tem gente que acredita nisso, é burrice. Porque quem defende o lugar de fala diz que o lugar de fala não pode ser um lugar de cala. Então, é isso. Então, assim, o que eu tive que fazer foi pesquisar muito. O livro, por exemplo, eu escrevi o livro. Antes de escrever o livro, eu já tinha pesquisado para o filme, mas depois de escrever o livro foi lido por pelo menos 10 amigas e de todas as classes sociais, todas as origens. E justamente porque eu queria entender essa experiência da maternidade. Mas essa é a delícia de ser um autor, é poder imaginar. Então, honestamente, eu não encarei em nenhum momento como um problema, ou uma dificuldade, não, era o que era. Eu queria contar a história de uma mulher, eu, como escritor, posso contar, e no dia que eu não puder, é censura, e fiz. Adorei tua resposta. Inclusive, eu vou pegar tua resposta como um outro ponto de gancho para a gente falar um pouco do que o Belmonte tinha citado de vigilância, que a gente vive um período de vigilância constante, a gente vive nas redes e a gente é vigiado constantemente pelas redes. E aqui mais para você, Belmonte, a tua encenação é uma encenação muito curiosa, porque você utiliza uma câmera que parece que está sempre espionando os personagens, está tipo atrás de uma porta e ela dá uma inclinadinha, olha o que está acontecendo, descobre que talvez não deveria descobrir. E tem algo que me parece um barato no filme, eu não sei se é uma brincadeira tua, mas é bem legal, que é você colocar placas tipo, cuidado, aqui está sendo área de vigilância, você está sendo vigiado, você está sendo filmado. Como se a gente vivesse, portanto, 24 horas por dia com um olho atrás da gente, com um grande Big Brother, já pegando o gancho até de censura do que tu falaste, né, Rafael? Com um grande Big Brother atrás da gente, em que cada uma das nossas ações, um escorregão, ou ainda que não fosse um escorregão, uma falsidade, pode criar uma repercussão maior. E aqui dentro de uma coisa muito brasileira, que é um condomínio na Barra, um condomínio de classe média alta. E aí eu queria discutir contigo sobre essa tua decupagem, como foi esse processo de construção visual desse filme que espiona dentro de um gênero de thriller, né? De mistério e thriller. É, é, é difícil dissecar esse processo, que ele é tão longo, mas vou tentar resumir em poucas palavras. Mas realmente eu acho que tinha uma questão de. Vai parecer um pouco abstrato o que eu vou falar, mas eu trouxe muito minha experiência de juventude e infância de Brasília para o filme. Quando eu tentei, há processos que podem ser lúdicos, né? E esse permitia bastante ser lúdico. Há outros processos que não é muito mais complicado, dependendo da questão do contexto do filme, assim, da estrutura do filme. Mas quando eu venho falar desse incômodo, desse mal-estar, dessas aparências, dessa coisa meio artificial, quem viveu em Brasília nos anos 70, 80, aquela cidade muito organizada, baixo, mas com muita amplitude, mas também se você juntasse 10 pessoas, você tinha época de ditadura, era a capital do país, 10 pessoas você via. Então tinha uma coisa contemplativa, mas muito incômoda, muito artificial, muito angustiante, assim. Eu acho que eu quis trazer essa coisa que parece contemplativa, mas também é vigilante e é artificial. Eu quis trazer um pouco essa experiência que, para mim, essa angústia veio dessa experiência física, dessa memória visual.
Então, eu acho que eu trouxe um pouco a cidade para dentro do apartamento. Tudo é branco, né? Tudo é espaçoso. E eu estou sempre olhando meio assim, tudo vendo né, a distância, né? Meio como se fosse uma terceira pessoa. E que não é também, porque isso é isso, essa desconexão cognitiva que a personagem, esse colapso de realidade que a personagem vive, né? Que ela parece estar se olhando de fora também, né? Acho que era meu dispositivo lúdico, assim. É a personagem se vendo de alguma forma também. Ela não sabe, ela está tentando se ver isso tudo, ela está tentando é o psicológico dela de alguma forma, né? Mas isso é uma loucura minha, isso é um dispositivo lúdico que eu criei. Mas eu acho que eu trago um pouco dessa experiência de Brasília, né? Que era isso, era uma cidade que era muito vigiada, porque você tinha muita amplitude, que você podia ver todo mundo a muita distância, mas ao mesmo tempo uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo muito artificial, muito organizado, e tudo muito contraditório, assim. Acho que eu quis trazer um pouco isso. E nesse aspecto contraditório é engraçado perceber que é um filme de vigilância, ou por vezes é um filme de vigilância, e a gente está numa posição meio desconfortável, porque a gente assiste e a gente participa da vigilância. Em certos É, momentos a gente é aquela mesma pessoa que a gente não quer ser, que é a pessoa que julga, que é a pessoa que faz com que a vida de uma outra pessoa não seja quão feliz quanto poderia ser. Mas tem um momento do filme, Só complementando essa ideia claro. que você falou, acho que também o filme nasce muito dessa vontade de, se a gente quer falar dessa sociedade de julgamento, o filme abre com uma cena que é o final, isso é uma coisa que tem desde a origem da história, isso faz parte da história, ou seja, para mim, quando veio a ideia de contar essa história, começa com uma mulher numa casa enterrando, abrindo uma cova no fundo de uma casa. E aí a pergunta é: quem é essa mulher? Por que ela chegou ali e tal? Mas, a meu ver, você, ao ler o livro ou ver o filme que começa por essa cena, você julga essa mulher. Hum. Você pressupõe coisas. E aí você assiste ao filme. E assistir ao filme muda a sua experiência do seu próprio julgamento. Então, de algum modo, é até uma brincadeira como espectador, leitor, que julga e depois assiste ao contexto, né? Mergulha no contexto e entra nesse universo. Então eu vou fazer uma pausa no que eu ia falar, porque tu trouxe uma coisa da estrutura que eu acho muito interessante. Como um criador de thriller, você tem uma vasta literatura de thrillers que você. Eu acho que quando a gente conversou a primeira vez, você falou para mim, né, que você tinha gostado muito de Seven, de Silêncios Inocentes. Eram histórias que te marcaram muito, né? Seja literárias ou não literárias. Mas quando você começa com flash forward, quando você começa com o fim, você planta uma semente na cabeça do espectador, eu vou colocar isso entre aspas, mas você vicia o olhar do espectador, porque você começa numa situação angustiante e parte para um corte para uma situação prazerosa, uma festa. Idealizada. E como é que isso vai deteriorar, né? Onde? Aí você começa a tentar fazer um trabalho de detetive particular, de Hercule Poirot. Eu vou ficar pesquisando, investigando o quadro do Belmont para procurar Ao uma mesmo tempo que pista. tem um ticking clock, né? Tem uma bomba relógio ali. Mas é do tec-tec, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Alguma coisa vai chegar que vai chegar naquele final lá, né? Que eu já Mas eu vi tenho, no início. mas eu tenho certeza, daí que eu vou puxar, eu tenho certeza que tu cria também uma espécie de enrascada para o diretor, porque, tá, eu não posso mostrar muito, mas eu tenho que mostrar o suficiente que é para continuar esse sentimento constante de descoberta, essa pimenta constante de descoberta. Pode ser, por exemplo, um detalhezinho numa consulta médica, uma menção que eu vou fazer do médico para uma personagem, sem muito entrar em spoilers, que vai, pô, eu começo a pensar em outra coisa, entendeu? E aí, Belmonte, como é lidar com essa estrutura? Porque essa é uma estrutura desafiadora, você tem que segurar o que você pode para cada virada da trama, né? Para cada plot point da trama, ela continue mantendo o espectador querendo mais, querendo descobrir, afinal de contas, a gente está num mistério, juntamente com o thriller. Então, isso sempre me fascina, né? A estruturação de uma história dentro da linguagem visual. Foi caso a caso mesmo, tendo que lidar com cada cena com muita atenção, assim, porque o filme realmente acontece em duas camadas. Ele acontece nas aparências do que está por detrás, você tem que estar revelando o que está por detrás aos poucos, né? Mas eu acho que ajuda um pouco a estrutura do Rafael, que é muito matemática. Ele realmente faz um teorema, realmente, ele constrói um teorema.
Podia ter sido matemático, se ele quisesse, de repente. Eu Mas pensei em fazer matemática. ele constrói um teorema, realmente um teorema mesmo. Assim, é uma arquitetura muito interessante. Assim. E é bacana também, porque para mim foi muito desafiador, porque eu tenho um processo que ele vai muito com o trabalho do inconsciente, muito de absorver o que está acontecendo no set. Eu venho de uma escola de cinema de documentário, eu só fiz um documentário na vida, vou fazer o segundo agora. Mas eu só tenho 2 documentários na vida, mas eu tenho muita experiência de documentário, eu trago muito para o processo. Do que está acontecendo, dos que estão ao redor, da colaboração, tudo. E aí foi medir cada caso as intensidades, assim, foi uma alquimia. Acho que a palavra é essa, a gente tentou fazer uma alquimia nessa construção, assim, de estar com bastante atenção ao grau de intensidade, não posso dar spoiler, mas a gente, assim, no quem é, a gente tem que revelar sempre um pouquinho, pequenos detalhes, né, que vão se somando até se colando, né? Uma hora que ela senta no lugar, outra hora que ela aparece, como ela aparece, então foi um pouco isso. Assim. E tem a coisa do acting também, que era legal, né? Do mostrar, e você estava falando, isso é legal. Tem isso também. A gente trabalhou nessa chave também, que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercícios aqui que estimulem muito uma sensação, sei lá, a raiva. A raiva você atinge por respiração, né? A sensação, não o sentimento. A sensação você ativa por massagem, por respiração, por vários processos lúdicos e sensoriais, assim. Agora, se você estiver sentindo muito, você vai se escondendo. Faz como se não estivesse sentindo. Cria uma contradição tão grande, porque você está tentando ficar neutro numa coisa que você está sentindo muito forte. Isso ajuda muito a criar um estranhamento e um clima de suspense, de suspensão, né? Tu falaste de documentário. Só uma parte. Quem é teu documentarista favorito aqui no Brasil ou no exterior? Eu sei que o Eduardo Vivo, Coutinho é hors concurso. eu fui aluno do Vladimir Carvalho, né? Então, sou suspeito quando você me pergunta isso, porque eu fui aluno dele. Tá O bom. Vladimir Carvalho é uma influência muito grande. O Dziga Vertov, obviamente, é meu cineasta, está entre os 10 preferidos da minha vida toda, assim. Acho que me inspira até o homem com uma câmera me inspira até hoje. Então, acho que esses dois. Mas existem outros. Acho que o cinema direto, né, tem grandes filmes, né? O Primárias é um grande filme. Na Captura dos Friedman é um grande filme. O Ato de Matar é um grande filme. Enfim, a gente vai falando de documentário, a gente vai falando de vários filmes. E uma coisa só que tem a ver com a estrutura dramática também, mas tem a ver com essa, do que revelar e do que não revelar, falando das minhas referências para a história, para a dramaturgia, eu sempre gostei muito de filmes e de histórias que você assiste, e se você assistir de novo, a experiência é outra. Uhum. Então, eu lembro que no roteiro, às vezes, a gente fez muitas leituras juntas do roteiro, né? Enfim, não só ao longo dos tratamentos, mas especialmente no final, quando a gente ia filmar, né? Leu muito. E era interessante que eu falava, Belmonte, sei lá, aqui, ó, nesse mise-en-scène aqui da rubrica, eu coloquei que quando ela vem na mesa do café da manhã, ela senta nessa cadeira e não naquela. Porque justamente para isso, porque era importante para mim que eu acho que Uma Família Feliz é esse tipo de filme, como o Sexto Sentido também, né? O mais clássico de todos é esse. Você chega no final, você assiste de novo, você vê que estava lá o tempo inteiro a resposta. Eu acho que é um filme que você assistir de novo, sabendo como acaba, muda toda a perspectiva, toda a percepção do que você assiste, sabe? Então, desde o início queria isso já estava no texto e foi algo que a gente foi buscando no set também. Né? Eu tenho uma última pergunta, até para respeitar o horário de vocês. Tem uma cena particular, eu sempre acho difícil a direção de crianças, atores não profissionais, sobretudo, mas as crianças também, porque elas têm todo um rigor particular. Tem uma cena específica com a Luísa Antunes, que interpreta a Sarah, que é a irmã da Ângela, em que ela está numa consulta médica e ela tem que usar uma maquiagem específica. É mais no sentido de como é difícil dirigir uma criança que precisa lidar com uma doença tão complicada, que é retratada dentro da narrativa, para um diretor dizer, tipo, isso é um faz de conta, mas ao mesmo tempo isso é real. Isso pode acontecer na vida de pessoas, uma criança que não tem contato com aquilo, né? Achei uma Entendi. cena muito Eu acho corajosa, inclusive. Tá, eu acho que tem um jogo lúdico. Havia toda uma atenção aqui. Houve uma preparação específica. Eu faço a preparação do elenco, geralmente. Esse foi. Para as crianças, eu trouxe a Era Wood, né?
que tem uma expertise com crianças. Assim. E a gente foi criando vários jogos lúdicos. E elas entendiam. O primeiro jogo lúdico que a gente criou era o seguinte: existe uma linha imaginária da câmera para trás da câmera e para frente da câmera. Aqui para frente você vai ser a Sara. Atrás, quando passou, eu te chamo de Luísa. Passou para cá, você é a Sara. Foi criando vários jogos lúdicos para saber que não era a pessoa, não era a Luísa que estava lá vivendo. Isso eu acho que é muito importante, assim. E tem coisas que são jogos, né, lúdicos, por exemplo, aquela cena final, a Juliana está vendo uma tela vazia. Ela está rindo na tela vazia, ela está pensando numa coisa divertida. Então, o processo trabalha um pouco nisso, sabe? Desse jogo, dessa sutileza, assim. E, obviamente, tinha uma psicóloga no set também. Então, isso ajuda bastante também. Essas É, abordagens todas também. antes de eu agradecer vocês, Rafael, eu tenho uma pergunta de um aluno meu, que é leitor seu, e ele me perguntou quando que você vai adaptar Suicidas para os cinemas? Que ele ama. Então, Eu cheguei a ler o roteiro. não, mas eu vou responder uma coisa que o Belmonte não sabe. O Suicidas é um livro que eu adoro, enfim, as pessoas realmente me pedem muito que vire série ou filme. Eu fui diretor assistente do Família Feliz justamente porque eu quero começar a dirigir meus próprios projetos e, e talvez Suicida seja uma boa opção, né? Primeiro livro, virar o primeiro filme, talvez seja bonito. Enfim, é uma coisa que está no plano das ideias por enquanto. Então, quando eu não faço a menor ideia, mas é uma possibilidade. Eu torço que se a ideia for para o teu sucesso, para o sucesso do cinema brasileiro, da arte brasileira, que se concretize o quanto antes. Obrigado, Rafael. Obrigado, Belmonte. Tenha uma boa tarde e sucesso para o filme. Convidem os leitores e os espectadores do Cinema com Crítica para assistir a Uma Família Feliz, por favor. O Rafa é o extrovertido do grupo. Uma Família Feliz, 4 de abril nos cinemas, uma história com a Graça Massafera, Reinaldo Giannichini, um filme de suspense, cheio de viradas para você ficar preso na cadeira, roendo as unhas, e um filme de gênero, policial, suspense, psicológico, que é tão raro no Brasil. Então, prestigiem, leve a sua família feliz, seu marido, sua noiva, namorada, pai, mãe, vai para o cinema e assista Uma Família Feliz. Estão todos convidados.